Bem-vindo a mais um vídeo repleto de mistérios. Os policiais estão acostumados a lidar com o inesperado, mas algumas ocorrências desafiam até mesmo a lógica mais fria. De aparições sombrias a eventos sem explicação, certos encontros paranormais testam a sanidade até dos agentes mais céticos. E o mais assustador: alguns desses momentos foram registrados em vídeo, e tenho certeza de que você vai sentir um arrepio na espinha ao assistir. Antes de mergulharmos nesses relatos assustadores, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para fortalecer. Agora, vamos direto para um dos casos mais intrigantes dos últimos tempos. O caso LaToya Ammons. Essa história ganhou notoriedade por ser um dos mais assustadores relatos de possessão e exorcismo modernos. Em Gary, Indiana, LaToya Ammons e seus 3 filhos alegaram que, após se mudarem para uma casa na Carolina Street, começaram a vivenciar eventos sobrenaturais inexplicáveis. A família acreditava estar sob influência demoníaca, e o policial Charles Austin, um dos responsáveis pela investigação, declarou que essa foi a história mais estranha que já ouviu e que o fez acreditar no paranormal. Os eventos relatados incluíam ruídos sinistros, odores estranhos e até manifestações físicas. O mais chocante: testemunhas afirmam que um dos filhos de LaToya teria caminhado para trás contra as leis da gravidade, na presença de 2 policiais. Durante a investigação na casa, os oficiais também relataram ver uma fumaça branca de origem desconhecida e sofreram interferências inexplicáveis nos rádios de comunicação. Mais tarde, ao retornarem ao local, encontraram uma substância estranha e oleosa pingando das persianas. Um detalhe que só aumentou o mistério do caso: o exorcismo e a intervenção religiosa. Intrigado com os relatos, o padre Michael Maginot decidiu investigar mais a fundo. Após obter permissão do bispo, conduziu um exorcismo na presença da polícia, consolidando esse caso como um dos mais documentados e misteriosos da atualidade. Mas e você, acredita que essa história seja real ou apenas um caso de histeria coletiva? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, o desconhecido pode estar mais perto do que imaginamos. Sob o manto da noite, um assistente social se deparou com um caso que parecia saído de um filme de terror. Um motorista misterioso surgiu na estrada, chamando a atenção da polícia, que logo iniciou uma perseguição. No início, tudo parecia uma fuga comum. Os patrulheiros ordenaram que o veículo parasse, diminuíram a velocidade e se prepararam para abordar o suspeito. Mas, em um piscar de olhos, a situação tomou um rumo assustador. O motorista fez uma curva brusca e, por um instante, os policiais juraram ter visto uma figura sombria no banco de trás, apenas para vê-la desaparecer como se tivesse se dissolvido no ar. A cada curva fechada, o carro atingia velocidades impossíveis, forçando os veículos policiais ao limite. O som dos pneus rangendo e do motor rugindo enchia o ar, mas o condutor enigmático permanecia fora de alcance, como se estivesse brincando com seus perseguidores. O momento mais perturbador veio quando a estrada chegou ao fim. Diante deles, uma cerca sólida bloqueava qualquer possibilidade de fuga. Com a polícia logo atrás, não havia saída. Mas, quando o carro branco fantasma atingiu o ponto final, ele simplesmente desapareceu. Nenhum som, nenhum impacto, nada além do vazio. A cerca permaneceu intacta, como se zombasse da lógica. O que aconteceu ali? Um truque engenhoso, um teletransporte ou algo além da compreensão humana? A noite macabra de Ano Novo. Em outra ocorrência perturbadora, na véspera de Ano Novo, a polícia respondeu a um chamado alarmante. Um vizinho relatou sons estranhos e perturbadores vindos de uma casa próxima. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Camela, uma jovem de 20 anos, acompanhada de amigos e envolvida em algo que parecia um ritual macabro. No centro de tudo, um tabuleiro Ouija girando sem controle. Camela parecia possuída, segundo os próprios agentes. Seu comportamento era errático, sua voz alterada
fechada e rosnados desumanos ecoavam pelo ambiente. Os policiais hesitaram. Não havia como entrar no quarto sem arriscar algo desconhecido. O ar estava pesado, como se algo além da realidade estivesse presente. Em meio à tensão, um dos agentes quebrou o silêncio. Não somos pagos o suficiente para lidar com forças demoníacas. E você? Seria apenas histeria coletiva ou algo muito mais sombrio? Deixe seu comentário abaixo. Após um intenso confronto, os policiais conseguiram persuadir Camila a sair do quarto ao dizerem que sua filha a esperava do lado de fora. O truque funcionou e ela foi rapidamente levada ao hospital com a esperança de que o que quer que estivesse dentro dela não a seguisse. Agora imagine-se no lugar de um policial. Você recebe um chamado para ajudar em uma casa, mas ao chegar percebe que algo está muito errado. E se a residência estiver tomada por fenômenos paranormais? Você entra e investiga ou dá meia volta antes que seja tarde demais? Pois bem, esse oficial não teve escolha. Antes mesmo de cruzar a porta, algo dentro da casa parece notá-lo. No canto do olhar, uma pequena figura estranha se move de um lado para o outro. As sombras não são mais apenas sombras. Elas parecem ter um brilho sinistro, quase demoníaco, mas quando a casa é revistada, não há ninguém lá. Isso nos faz pensar, quantos eventos sobrenaturais a polícia já presenciou, mas jamais relatou por medo do ridículo. O desaparecimento de Sarah. Em outra ocorrência bizarra, uma mulher chamada Sarah foi parada por excesso de velocidade. No início, tudo parecia um simples procedimento de rotina. Ela se desculpou, disse que estava distraída e que dirigia o carro de sua mãe para uma festa de aniversário. O policial, mantendo-se profissional e amigável, pediu seus documentos e confirmou que não havia sinais de drogas ou álcool no veículo. Satisfeito, instruiu Sarah a permanecer no carro enquanto ele verificava os dados. Mas quando se virou para retornar à viatura, ela havia desaparecido. Nenhum barulho de porta se abrindo, nenhuma movimentação. Sarah simplesmente sumiu do banco do motorista. Um instante antes ela estava lá. No seguinte, não havia sinal de sua existência. Assustador, não acha? Sit tight, Sarah. I'll be right back. Okay. Your registration is What the? Sarah? What the? O Hospital Assombrado de Harriman. Nos confins de Tennessee, o antigo Harriman Hospital carrega uma reputação sombria. Seu passado está repleto de histórias macabras, e seu presente parece ainda mais inquietante. Mas o que aconteceu entre suas paredes? Continue assistindo para descobrir. A fama de um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos levou até a polícia a evitar a área por completo. O hospital é conhecido por sua intensa atividade paranormal. Visitantes e investigadores paranormais relatam ouvirem sons de crianças chorando, vozes misteriosas, aparições de figuras fantasmagóricas e até mesmo avistamentos de pessoas desconhecidas. Alguns afirmam ter presenciado objetos se movendo sem explicação ou ouvido barulhos inexplicáveis, como portas batendo ou equipamentos sendo derrubados. Uma das histórias mais famosas envolve o fantasma de uma enfermeira usando um uniforme branco antigo que, segundo dizem, vagueia pelos corredores do hospital. As áreas mais assustadoras são os corredores da antiga maternidade e da ala infantil, com várias pessoas relatando sensações inexplicáveis que muitas vezes são interpretadas como sinais de uma presença sobrenatural. Em casos mais extremos, visitantes afirmam ter sido fisicamente tocados por mãos invisíveis. Dada a terrível reputação do local, a polícia recusa-se a atender chamadas provenientes do hospital ou relacionadas a ele. Falando em incidentes enigmáticos, o caso de Lono Zamora se destaca como um dos avistamentos de OVNIs mais misteriosos já registrados, ocorrido em abril, perto de Socorro, no Novo México. Tudo começou quando Zamora, um policial local, foi chamado para investigar uma explosão. Durante sua busca, ele se deparou com um objeto voador não identificado com formato de ovo e duas figuras humanoides. O OVNI era brilhante, com marcações vermelhas na fuselagem, incluindo setas e uma forma de crescente. Quando ele se aproximou, o objeto emitiu um alto som azul. O incidente foi amplamente investigado por funcionários do governo, incluindo membros do projeto Livro Azul, um projeto secreto sobre OVNIs. Chamas laranjas subiram ao céu, marcando o início de um encontro extraordinário, classificado como um encontro próximo de terceiro grau, envolvendo avistamentos de OVNIs. O evento atraiu grande atenção e gerou uma investigação intensiva por diversas agências, incluindo a Força Aérea dos Estados
Estados Unidos. Os achados foram documentados no Projeto Livro Azul, um programa focado em analisar avistamentos de OVNIs e determinar se representam uma ameaça à segurança nacional. Apesar das investigações detalhadas, uma explicação definitiva nunca foi encontrada. Em 2023, em Manágua, Nicarágua, um grupo de policiais em patrulha avistou algo estranho à distância. Ao se aproximarem, viram uma mulher flutuando no ar, seus longos cabelos ao vento. O rosto dela era apavorante, o olhar vazio, como se estivesse fixo em algo além da compreensão. Os policiais registraram o avistamento e, em pouco tempo, as imagens se espalharam pela internet. Os espectadores ficaram chocados. Alguns descartaram como uma ilusão, mas outros estavam convencidos. Aquela era Larona, a mulher chorona do folclore. A visão dela flutuando no ar continua gravada na mente de muitos até hoje. Em uma pacata cidade da Indonésia, um homem olhou pela janela tarde da noite e congelou. No meio da estrada, uma figura sombria permanecia imóvel, irradiando uma presença inquietante. De repente, outra figura surgiu, movendo-se de forma antinatural. Sem aviso, ambos desapareceram na escuridão, cada um indo para um lado diferente. O homem ficou paralisado, incapaz de compreender o que testemunhara. Algo bizarro estava acontecendo na academia ao ar livre de um parque público. Dois policiais em patrulha observaram, incrédulos, uma máquina de exercícios se movendo sozinha, como se estivesse sendo usada por uma presença invisível. Mais tarde, um frequentador do parque viu algo ainda mais assustador. Uma bicicleta ergométrica girava sozinha, os pedais se movendo como se um ciclista fantasma estivesse ali. Até hoje, ninguém conseguiu explicar o fenômeno, mas desde então, o equipamento tem funcionado normalmente, ou pelo menos é o que dizem. Uma noite tranquila em um cemitério local virou um pesadelo quando vizinhos relataram avistamentos estranhos. A polícia foi investigar, esperando encontrar adolescentes pregando peças, mas o que encontraram foi muito pior. Sons estranhos ecoavam por todos os lados, vindos de diferentes direções. O barulho era tão assustador que até os oficiais mais corajosos decidiram que era melhor sair dali imediatamente. O que causava aqueles sons, ninguém jamais descobriu. Na Arábia Saudita, policiais em patrulha noturna se depararam com uma visão perturbadora. Uma figura inteiramente vestida de branco estava parada no meio da estrada, imóvel. Quando os oficiais se aproximaram, algo ainda mais bizarro aconteceu. A figura começou a segui-los. Cada vez que o carro parava, ela se movia, retomando a perseguição de forma metódica e assustadora. Então, sem explicação, simplesmente desapareceu na escuridão. Durante uma visita a um antigo edifício em plena luz do dia, uma pessoa capturou algo inesperado na câmera. No vídeo, uma figura encapuzada vestindo um manto cinza aparece brevemente. Seu rosto era o mais perturbador, padrões estranhos e uma forma incomum, quase alienígena. Para muitos, aquilo não era humano. Alguns acreditam que a gravação capturou a presença de um djinn, uma entidade misteriosa das lendas do Oriente Médio. O que tornou tudo ainda mais perturbador foi o fato de ter acontecido em plena luz do dia. Isso fez muitos questionarem se realmente viram o que pensaram ter visto. O que deveria ser uma escapadela em família se transformou em uma lembrança que ninguém queria guardar. Uma garotinha curiosa e brincalhona puxou as persianas do quarto de hotel, apenas para se deparar com algo que jamais esqueceria. Do lado de fora, uma figura sombria se movia lentamente, seus passos calculados, seu olhar fixo nela. O medo a paralisou, o ar do quarto parecia ficar mais denso, e sua família, sem entender o que estavam presenciando, sentiu um calafrio percorrer a espinha. A figura desapareceu na escuridão da noite, mas o medo permaneceu. Depois disso, ninguém teve coragem de abrir as persianas novamente. Era uma noite tranquila de patrulha, quando um policial notou um carro estacionado de forma estranha na beira da estrada. Algo parecia errado. Ao se aproximar, jurou ter visto alguém sentado no banco do motorista.
Swear to God, I saw somebody in the car. Mas ao abrir a porta, o veículo estava completamente vazio. Convencido de que fora apenas um truque da luz, ele afastou a ideia. Mas mais tarde, ao revisar as imagens de sua câmera corporal, seu sangue gelou. No para-brisa, uma marca de mão pálida e fantasmagórica estava claramente visível, pressionada contra o vidro. Não havia explicação quem ou o que poderia ter deixado aquela marca. Era tarde da noite quando Chico avistou uma mulher parada na beira da estrada. Num reflexo rápido, ele lançou um olhar em sua direção e se arrependeu no mesmo instante. Seus olhos eram negros como a escuridão da noite, vazios de qualquer humanidade, perfurando sua alma como lâminas afiadas. Um arrepio percorreu sua espinha, o medo agarrou seu peito e ele acelerou sem ousar olhar pelo retrovisor. Seu coração batia como um tambor descontrolado, mas o pior não foi o momento, e sim o que veio depois. A imagem daqueles olhos mortos ficou gravada em sua mente, uma lembrança perturbadora que jamais o abandonaria. Ele nunca descobriu quem ou o que ela era. No meio do nada, um policial se viu encurralado por um pneu furado. Sem outra opção, seus olhos buscaram por ajuda e encontraram à distância uma casa velha e decadente. Parecia sua melhor chance. Ao entrar, no entanto, tudo mudou em um instante. Ali, parado diante dele, não estava uma pessoa, nem mesmo um fantasma. Era algo muito, muito pior. A criatura rosnou baixo e seus olhos brilhavam como brasas de um fogo impuro. O policial, tomado pelo instinto, sacou sua arma, pronto para reagir, mas o ser não atacou. Apenas ficou ali, bloqueando seu caminho, desafiando-o a se mover. Foi então que ele sentiu o gelo da verdade atravessar sua pele. Aquilo não era apenas um espírito, ele estava cara a cara com um Ifrit. E essas foram algumas das criaturas mais assustadoras já capturadas por policiais. Agora me diz, qual delas te deixou mais arrepiado? Ou será que existe algo ainda mais sombrio à espreita, esperando para ser descoberto? Se você gostou desse mergulho no desconhecido, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Assim, você garante que estará sempre um passo à frente do inexplicável. Mas cuidado, porque às vezes, quando olhamos demais para o abismo olha de volta.